tive que colocar em prática a minha fé. Porque ter fé, como muita gente fala, eu creio em Jesus. Todo mundo crê em Jesus. Mas servir é diferente. Acreditar é uma coisa, mas servir é diferente. E quando se fala de servir, é realmente servir. É como a irmã deixou aqui um testemunho maravilhoso. O meu serviço antes de virar uma missionária de Cristo, eu era assessora de um deputado. Eu tinha acesso a muita coisa. Meu esposo falou para mim assim: você largou tudo. Eu larguei tudo por Cristo. Larguei carro bom, casa boa, apartamentos, ficar em Brasília, mas eu preferi Cristo. Aleluia. Porque além de dar as coisas para nós, Ele dá o principal, a tua vida. Ele faz você reviver. O dinheiro, ele não compra essas coisas. O dinheiro não compra alegria. Serviço não te enche aquilo que está vazio. Mas Cristo faz tudo isso. Além de Ele te curar, Ele colocar numa posição que quer que você esteja. E às vezes a gente fala assim: não, eu estou me preparando. Não, você não está se preparando. Você já foi separado da tua família. Se você está aqui hoje, porque você foi separado para a tua casa, para o teu lar, pelo teu serviço, aonde você for. Glórias a ti. E eu vou falar das filhas do rei. E vamos começar em Samuel. Vamos lá para Samuel. Samuel 1:10. Eu vou estar adiantando. Depois vamos me acompanhando aqui. A palavra do Senhor diz assim: 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vamos ver ali também, não precisa, pode sentar. Ali em João 20, também fala sobre Maria Madalena. Ela chorava atrás do corpo de Cristo. E Cristo, a primeira coisa que ele fez: mulher, por que tu choras? A quem tu procuras? Falou-se de choro também. Mas vamos ali para Samuel, né? Vamos falar de Ana. Quando se fala que a mulher ou o homem, biblicamente não tem essa parte, né? O homem ou direcionado para a mulher, é para ambos. Somos provados para ser aprovados. E essa prova tem custo. Essa prova tem valor. Essa prova tem choro. Mas vamos ser provados. Ana não foi diferente. Ana tinha uma inimiga que excessivamente, quer dizer, todos os dias ela irritava Ana. Ela tinha uma rival fora do comum porque ela dava filhos para Eucana. Só que Ana não poderia dar filho. Por que Ana não poderia dar filho? Porque Deus cerrou a madre de Ana. A palavra do Senhor diz assim. Mas por que o Senhor cerrou a madre de Ana? Sabe por quê? Ela precisava ser lapidada. Ela precisava tomar uma posição. Porque Deus, quando Ele chama, Ele não chama para você sofrer. Ele chama porque Ele tem um propósito contigo. Ele te chama porque Ele acredita em você. E Ele acreditava em Ana, mas a Ana precisava mudar. A Ana precisava confiar. A Ana precisava eternamente depender de Deus. E a Ana não estava preparada ainda. Porque a Ana
atenção. Antes de você gerar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Glória. E antes de você sair da madre da tua mãe, eu já consagrei, eu já separei. Olha o que Deus estava dizendo. Olha, Jeremias, antes eu te conheci. Então Ana já era preparada para gerar um profeta. Aleluia. Estamos sendo preparados para gerar almas. Estamos preparados para gerar algo dentro da tua casa, dentro do teu comércio, dentro da tua sociedade. Nós estamos preparados, estamos sendo preparados para que nós podemos entender que a dependência de mim para Deus e você para Deus, ela é gerada primeiro. Recomandácia. Glória a Deus. Ana não estava entendendo porque não tinha filhos, mas ela precisava ser aprovada. Ela não estava entendendo porque ela chorava muito, porque Deus colocou uma inimiga ao seu lado. Ela não estava entendendo. A gente não entende as provações que acontecem na nossa vida. A gente não entende porque eu estou sendo provado o tempo todo. Sabe por quê? Porque algo de especial Deus está preparando para você. Ele prepara primeiro o caminho, Ele prepara a primeira casa, Ele prepara a tua vida. Ele te prepara, sabe por quê? Porque quando chegar a hora, você está firme, valente para receber. Ana naquele momento não poderia ter filho, porque naquele momento que ela precisava, pode ser que ela fazia igual a irmã, sossegar. Ela ter filho, aquilo que ela mais queria, ela ia sossegar, ia cuidar só do filho. Só que Deus queria mais de Ana. Deus estava preparando ela para um profeta. É igual eu e você fomos preparadas para gerar nossos pastores missionários, obreiros da casa do Senhor. Minhas filhas, 2 são levitas, são 3 mulheres e um menino. As 3 têm um chamado para missão. Aleluia. O rapaz com 4, ele tinha 4 a 5 anos. Fomos fazer missão Barra do Turvo, interior de São Paulo, divisa com o Paraná. O ministério mandou para a gente montar uma igreja lá, porque nós somos missionários. Montava uma igreja, fica lá determinado tempo e vem embora. Quando eu cheguei naquele lugar, eu precisava tomar Santa Ceia, precisava congregar, para que eu tivesse comunhão. E aí eu fui para o ministério de Santos, que estava ali no bairro. Chegando lá, tinha um pastor chamado Gênesis, um senhor. E quando ele chegou lá, ele escreveu quem estava entrando. Entrou eu, meu esposo e meu filho, que me acompanhava sempre que ele era pequeno, me acompanhava em todos os lugares. E a mais velha cuidava das outras 2. O meu filho se chama Gênesis e tem uma história. E ali, quando nós chegamos naquele lugar, o pastor começou a falar em mistério e dar glória a Deus o tempo todo pulando, porque eu não sabia o nome dele. Aí ele falou assim: missionária, traz aí o seu esposo, porque eu falei com Deus dessa forma: antes de eu morrer, eu vou ungir um pastor chamado Gênesis. Aleluia. Aleluia. Ele manda, Deus já mandou, porque eu estou breve para ir embora, então eu preciso ungir o seu esposo como pastor Gênesis. Mas quem era o Gênesis era meu filho, não era meu esposo. Meu esposo é xará desse aqui, Isaac. Naquele momento eu falei: pastor, é o meu filho. Aí ele ficou olhando, falando em línguas e falou: manda ele para cá. E naquele momento eu vi que todo o nosso sofrimento, toda a nossa amargura, eu entendi naquele momento que o Gênesis está separado para pastor. Ele com 4 anos, o pastor jogando o azeite no
cabecinha dele, ele estava passando a mão no rosto. E eu comecei a chorar, eu falei assim, a gente não conhece o propósito de Deus. Verdade. A gente não sabe por que sofre, porque nós geramos pastores e missionários. E às vezes a gente não entende o porquê está acontecendo as coisas. Ana não era diferente. Ela não sabia que ela ia ser usada para gerar um profeta. E quando a coisa estava mais feia, porque a menina, ela aborrecia tanto, que Ana ficava num canto chorando, de tanto que a inimiga aborrecia ela. Aí ela decidiu, um dia levantar e falar, não, eu vou para o templo. Que até o momento, Eucana levava o sacrifício, fazia sacrifício, elas só acompanhavam ele. Mas ela mudou o trajeto dela. A Bíblia diz que ela levantou decidida a ir por templo. E ali era o sacerdote Eli, sentado, observando ela, e ela só chorava. E ela fez um voto com Deus. Foi no momento que ela decidiu a distribuir no templo toda aquela amargura e tudo que ela queria. Foi quando Deus levantou e falou, agora você está preparada. Ela não sabia que gerar um filho profeta ia causar dor. Verdade. Tem momentos na nossa vida que a gente não entende os relevantes. O que acontece? Às vezes não tem na igreja. Por que tanta perseguição? Por que tanta discriminação? Não é? Aqui é preço para tudo. Quando acontecem essas coisas é porque Deus está te preparando para algo especial. Maria Madalena não foi diferente. São choros diferentes. Ana precisou se derramar para que Deus viesse dar providência. Maria Madalena andava com Jesus, conhecia os milagres, andava com ele o tempo todo, e Deus usava parábolas, que foi até dita aqui as 10 virgens. E Deus falava por parábola porque é como a parábola é uma história. E toda história contada, ela é gravada. Quando eu pego um versículo, um capítulo da Bíblia e começo a ler, às vezes as pessoas não gravam. Mas se eu contar como história, a história de Samuel, a história de Ana, todo mundo vai gravar. Porque é diferente a maneira de passar. E nós vimos que Maria Madalena andava ali, ouvia todas as parábolas, toda a história de Deus, como seria o reino, de que forma que seria, como entrar, o que aconteceria com ele. Mas no momento que Cristo foi crucificado, ela esqueceu da promessa. Ela esqueceu que ele ia ressuscitar. Ela esqueceu de tudo aquilo que ele prometeu. Verdade. E o choro dela foi se lamentar. E nós vemos que a palavra diz claramente que ela olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos. E perguntou para eles, aonde tu colocaste o mestre? Que eu vou lá buscar. Os anjos perguntaram para ela, por que tu choras? Ela virando para sair, porque ela não obteve resposta, a Bíblia diz que ela se deparou com Cristo. E ela perguntou, pensando que ele era um carpinteiro que cuidava de sepulcros. Ela perguntou, Senhor, aonde tu colocaste o meu mestre? Que eu vou lá buscar. A primeira coisa que Jesus perguntou, mulher, por que tu choras? A quem tu procuras? Jesus, ele exclamou isso porque ela andou com ele. Ela viu maravilhas do que ele fazia. Ainda procurava Jesus. Quantas vezes tu tem na igreja? Deus ele fez milagre na tua vida, te libertou, te salvou, te deu mais anos de vida, te livrou da morte. Mas mesmo assim nós entramos e choramos. E Jesus perguntou para Maria Madalena, a quem tu procuras? A quem nós procuramos? Se está dentro de você. A quem nós procuramos? Você é o templo.
que faz todas as coisas. É aquele que está dentro de você que fala, não faça isso. É aquele que está dentro de você e fala assim, olha, não é momento agora. Espera mais um pouquinho. É, meu Pai. Quantas vezes nós queremos desistir? Faz 3 dias que eu cheguei em São Paulo. Fui fazer missão. Fiquei 20 dias pregando em presídio. O Isaac sabe que eu faço isso constantemente. Fui para um lugar chamado Paraíso. Só que é igual uma Cracolândia, esse paraíso. Paraíso. Fronteira de 2 bairros. Meu Pai. Você anda naquele lugar, você vê pessoas mortas andando. Pele e osso. Umas paradas, porque agora no lugar tem uma droga agora que ela faz a pessoa ficar imobilizada. E do jeito que ela parar, se for de cabeça para baixo, fica. Se estiver deitada, fica. E aquele lugar a gente vai andando e a gente vê várias. É um lugar que a gente entra, a gente começa a chorar, porque o ser humano é capaz de tantas coisas horrorosas. E lá em São Paulo tem uma banda que são todos os meus sobrinhos. Minha irmã é pastora, ela tem uma igreja lá, e ela chamou, Luísa, eu preciso de você. Você pode entrar naquele lugar, que eu pregava muito naquele lugar. E eu falei, então eu quero a banda lá, vamos fazer só a família lá. E tem minhas sobrinhas que louvam, minha filha que louva. Nós fizemos 4 horas de louvor e pregação. Eu faço isso muito em Mongaguá, nas ruas, ali na favela. Uma banda me acompanha. E é 3 hino e palavra. 2 hino e palavra. Porque é a palavra que liberta. Aleluia. É a palavra que liberta. Glórias a Ti. E o louvor é como fosse um caminho. Quando começa a louvar, é como Deus limpa o caminho do coração. Pode observar que quando alguém está louvando, quando tem chamado, sofre muito quem tem esse chamado, né? Sofre muita discriminação. O louvor, ele abre o caminho para quando vem a pregação, ela entrar direto no coração. Eu amo demais fazer isso. E eu fiz aqui no lugar, eu não sei se eu ainda tenho no meu celular, vou mandar para o pastor. É um trabalho muito abençoado, mas árduo. Antes de nós levarmos esse louvor, estava no domingo pregando na igreja da minha irmã, entra um rapaz com uma faca na mão. Aí para o culto, todo mundo apavorado, e ele na porta falando que ia levar muita gente naquele lugar. Eu desci para falar com ele, e todo mundo desesperado, não, missionário. Eu falei, não, comecem a orar, porque não é aquele rapaz, é o inimigo da nossa alma. É verdade. E o inimigo não tem poder contra Cristo, contra o seu ungido. E ali nós começamos a orar, e eu fui chegando perto daquele jovem, ele já dobrou o joelho. Eu peguei aquela faca na mão, levei ele para frente. Nós somos separados para isso. Quando você falou das 10 virgens, mas vamos lá voltar para Maria Madalena. Maria Madalena, a hora vai rápido. Maria Madalena, ela tinha que entender que Cristo, ele não fez só parábola, era história verdadeira. Ela foi entender quando ela viu o mestre, que ela falou, Rabine, mestre. Ela foi conhecer quando ele chamou ela pelo nome. Por isso que muitos pregadores falam que a ovelha conhece o pastor, a voz do pastor. Verdade. Ela foi entender, naquele momento, que tudo aquilo que ele falava, ele pregava, se cumpriu. Aleluia. E foi uma das mulheres mais missionárias que ela foi falar com os apóstolos. É, meu Pai. Aí vamos lá para as 10 virgens, para você entender que foi falado aqui, muito lindo, eu gosto dessa passagem.
É uma parábola maravilhosa. As 10 virgens, Jesus estava falando sobre as 10 virgens. Ele estava comparando com o casamento judaico. Ele estava falando para os judeus. E ele estava falando da parábola das 10 virgens, se comparando com um casamento judaico. Porque um casamento judaico, ele acontece assim: o noivo fica num lugar, festejando com família, com os amigos, enquanto a noiva fica em outro lugar, se preparando para o esposo. Quando eu fui buscar o que era um casamento judaico, eu fui entender, porque o casamento brasileiro é totalmente diferente, não tem nada a ver com o judaísmo. Um casamento abençoado. E eu fui verificar que as 10 virgens serão 10 damas de honra. Vamos colocar essa posição. São 10 mulheres separadas para levar a noiva até o esposo. E ela fica preparada no lugar e as 10 virgens com ela. Quando se fala das 10 virgens, 5 tolas e 5 prudentes, Deus estava comparando, porque a 10 virgens, ela abre o caminho com azeite, com a lamparina ligada, para abrir o caminho para ir até o noivo. Porque o noivo não tinha horário, não tem dia, não tem momento que ele levantasse para encontrar a noiva. O casamento judaico é como fosse Jesus Cristo lá. Nem ele mesmo sabe o dia que ele vai vir. Ele não tem horário, não tem dia, não tem data, não tem momento. E o noivo, no casamento judaico, era a mesma coisa. Ele só ia ter movimento até ir ao encontro da noiva quando ele se levantava e aí saía um jovem gritando: o esposo está vindo. Não tinha horário. Poderia ser de manhã, poderia ser de tarde, mas por que a lamparina? Porque Deus vai pegar surpresa à noite, onde todos dormem. A lamparina é o que iluminava o caminho. E as 5 tolas, elas não estavam preparadas para nada. Tanto é que elas pediram azeite para as prudentes, as prudentes falou: não, e se voltar para nós? A responsabilidade de levar a noiva até o esposo, o noivo, era das 10 virgens. Então as 10 tinham que estar todas preparadas. Porque a lamparina, ela acesa, ela abriu o caminho para ninguém tropeçar. Aí eu fui entender que as 10 virgens são 10 obreiros da casa do Senhor. Por que 10 obreiros? Porque quem que leva a noiva até o esposo? Quem que leva ali um membro até Cristo? É o obreiro. É o obreiro que tem que estar preparado. O que eu fui entender, porque sem as 10 virgens, como que a noiva ia para o noivo? Entenda bem, Deus ele quer dizer: olha, as 10 virgens é como fosse os responsáveis pela noiva. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te separou para a tua casa, Deus te separou para a tua igreja, Deus te separou para a tua sociedade. Sabe por quê? Você é prudente, mas isso precisa de uma preparação. O que eu quis entender ali? Olha, nós não somos meramente uma missionária, meramente um pastor, não. Nós estamos separados para levar a noiva para o noivo. É essa passagem, mas eu não foi explicada. É mais uma história. Mas Cristo queria que entendesse. Estava falando para aquele povo: olha, as prudentes são vocês. Maravilhoso. Vocês vão abrir o caminho para a sua família entrar no reino. Aleluia, Jesus, eu creio. Eu estou separando vocês para que você possa ser a separada, o separado para a tua casa, para que todos possam ir para a igreja, para o céu. Meu Deus. E quando se fala de prudência, muita gente fala assim: eu estou me preparando.
ninguém se prepara. Ninguém. Preciso. Pedro, antes de pregar para 5.000, ganhar 5.000 almas, 3.000 almas, ele primeiro foi preparado, recebeu o poder de Deus. Aleluia. Como já foi dito aqui, não vá nem para a esquerda, nem para a direita, espere porque vem do alto. Aleluia. Jesus falou isso para os discípulos: não saia da minha presença, se reúne todos juntos, porque é do alto que vai vir a providência. Porque Jesus estava falando isso, porque é do alto que reveste o homem. Porque quando veio do alto o poder, Pedro saiu ali e pregou uma pregação, foram 3.000 almas. A primeira pregação. Sabe por quê? Ele esperou do alto. Jesus. Ele esperou a preparação do alto. Sim, meu Deus. Uma coisa a gente não podemos esquecer: quando Deus iniciou a fazer o mundo, Ele fez o projeto do homem. Ele não fez um projeto derrotado. Ele sabia que poderia confiar em você. Tanto é que a palavra de Deus, que o homem veio pecando, veio fraudando, veio que Deus ele até se arrependeu. Mas ele se arrependeu no mesmo momento, mas esperou em silêncio, fazendo um projeto especial para mim. Aleluia. E para você. E qual é esse projeto? Cristo veio para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Para que você tivesse oportunidade de estar aqui, para levar para a tua casa tudo aquilo que Deus prometeu. Jesus. Porque a palavra de Deus diz claramente: olha, aquele que levantar a ti, salvarei tu e a tua casa. Aleluia. É uma promessa real. Pode se passar tempo. Isaías 55:8 diz assim: olha, os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os teus. Porque os teus caminhos e os meus caminhos são diferentes. Aleluia. Porque o meu pensamento e os meus caminhos é como o céu, mais alto do que a terra. Aleluia. E quando a chuva desce, ela não volta para o céu. Ele diz assim: a chuva ela desce, ela cai numa terra seca, onde dá fruto, onde dá semente, onde vai dar pão para que o homem semeador come. Assim é a minha palavra. Ela quando vem, ela convém para quem eu quero, mas ela não volta vazia, mas vem comprada do meu coração. E ela cumpre tudo aquilo que eu disser. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu entrei aqui, e eu tenho um costume de falar com Deus. Eu sempre falo isso com Isaac: aonde nós colocarmos nossos pés, será abençoado. Glória a Deus. Todavia, até quando eu entro na cadeia, detenções, é muito difícil quando você começa a ouvir as portas atrás de você começar a fechar. Aí você dá assim, passa, as outras portas começam a fechar. Você entende que você entrou naquele lugar. Parece que a gente fica igual eles, sem defesa nenhuma. Mas quando a gente entra nos pavilhões, geralmente eu prego nos pavilhões perigosos, porque são classificados. Deus me manda sempre um pavilhão perigoso, perigo. Aí eu falo assim, eu falei para meu esposo: eu não sei por que toda vez eu tenho que ir para um pavilhão. Aí ele falou: porque Deus te tirou dali. É, meu pai. E toda vez que eu vou pregar, eu preciso de microfone. Sem microfone, minha voz é baixa. Como você prega com microfone dentro de uma cadeia? Minha voz é super baixa. Só que Deus, Ele te prepara para isso. Aleluia. Muita gente fala assim: é tão fácil, tá bom, pastor, tão fácil aceitar Jesus numa cadeia. Não é não. Aqui é fácil.
fácil. Na rua é fácil. Você está livre. Lá dentro não. O inimigo da tua alma está frente a frente com você. É verdade, aleluia. Ou você é crente, ou você morre. É, meu Pai. Você é dependente de Deus para livramento. Verdade, Jesus. E tem ponte 1, ponte 2. Já não pode entrar mais em Bíblia. Já não pode mais fazer culto. Eu fui chamada e o pastor falou assim, que lá dentro tem pastores, missionários, evangelistas, levitas, tudo afastado. Aí eles formam lá, voltam para Jesus lá dentro, porque não fazem aqui, vai fazer lá dentro. Nós vamos ter que caber todo mundo aqui na cela, porque não pode no pavilhão. Eu falei, vai poder sim, vamos orar. Ele disse, mas é perigoso eles entrar na disciplina deles lá. Eu falei, vou orar. Eu não entrei aqui e coloquei meus pés ali. A primeira coisa que eu pedi para Deus, aonde colocar meus pés, Senhor, abençoe esse lugar. Aleluia, Jesus. E ele falou assim, eu creio. Eu falei, então vamos orar. Fizemos uma oração de 20 minutos. Eu levantei e Deus falou comigo, agora vai lá fora, deixa eles aqui dentro. Eu fui lá fora. Eu comecei a pregar e tinha um rapaz alto, sentado nos puffs que eles fazem lá no chão, e tinha 5 pessoas sentadas ao redor no chão. E aquela visão me fez observar. E Deus falava comigo aqui que ali, aquele rapaz é o que comandava aquele pavilhão. E eu falei assim, aqui vai comandar é Deus agora. Aleluia. Eu comecei a pregar e minha voz começou a aumentar, porque só Deus para aumentar a voz da gente. E eu comecei a pregar e os irmãos dentro da cela, para não ter, entrar em conflito com a direção lá, eles lá dentro dando glória, aleluia, e eu pregando ali fora. Eu comecei a pregar e aquele povo que estava andando começou a ficar dos lados assim, e eu fiquei no meio. E Deus começou a me usar ali na pregação. Eu amo estar pregando em lugares assim. E aqueles jovens lá dentro daquela cela dando glória, com a cara no pó, chorando. E quando eu olhei para aquele rapaz que estava lá no trono, com os adeptos dele, ele não estava mais. Aí eu tentei procurar, mas eu continuei a pregação. Quando eu fui olhar, ele estava dobrado o joelho, pedindo oração. E aí eu fui entender porque aqueles jovens estavam lá dentro, dando glória, aleluia. Porque você está pregando, você observa as coisas. Deus precisa de você para a tua família. Aleluia. Deus precisa que você entende que você não está separado meramente para ir para a igreja e agradar pastor. Você foi separado para a tua comunidade. Você foi preparado para a tua família. Você foi preparado para estar do lado do pastor e falou assim, pastor, eu vou orar. Aleluia. Porque não parece mais a gente que prega e o pastor precisa muito de oração. Verdade. É muita oração. Ninguém sabe o que a gente passa, mas só nós sabemos. Verdade, Jesus. Verdade, meu Pai. E eu vou te falar uma coisa. Eu prego em 15 dias nas detenções. Já virei detenções. Já fui em São Vicente, Praia Grande. Aqui eu já fui em todas. E Guarulhos 1, Guarulhos 2. Eu estou indo para Potim, que é o lugar mais longe. Deus falou para mim que vai me levar em Vencisal, onde é só de PCC. E eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho sede para ir para lugar nenhum, senão para esses lugares. Qualquer dia eu vou dar meu testemunho. O Isaac sabe um pouquinho. E eu vim do mundo escuro, onde uma arma na minha cintura era a melhor amiga minha. Eu vim de um lugar que eu via muita gente morrendo, a polícia matando, e eu sendo livrada. Eu fui entender porque muitos morreram e eu não.
Quando eu estava no mundo, eu não tinha medo do homem. Agora com Deus, ficou melhor ainda. Aleluia. Eu vi que basta você acreditar em você, o chamado que Deus fez para você. Basta você entender que você não está porque você tem saúde, porque você é bonitinha ou porque você é bonitinho. Não. Porque a tua família precisa de você. Não esqueça dos seus filhos. Eles podem ser o que for, mas você não sabe o projeto que Deus tem na vida deles. Ana chorou para gerar um profeta. Ela não deu importância de que forma que daria até essa criança. Assim é você. Meu Deus. Chore pelos teus. Pague um preço pelos seus. Aleluia, Jesus. Porque Deus quer isso. Verdade. Para que Ele mude a tua vida. Para mudar os teus que precisam. Aleluia. Não estamos aqui como os mais graciados, não. Estamos porque Deus quer algo de especial comigo e com você. Aleluia. A hora se passa. Eu agradeço a Deus. Vamos levantar com permissão do pastor. Põe a mão no teu coração. Aleluia, Jesus. Para que Deus venha te revestir cada dia. Eu creio, Jesus. Que você leve para casa tudo aquilo que Deus te colocou nas tuas mãos hoje. Sim, meu Pai. Você é um preparado. Por isso que você sofre. Por isso que se você é rejeitado. Porque Deus tem uma coisa tão especial com você e com a tua família. Jesus. Aleluia. E através de você vai ver quando você determinar aonde eu colocar os meus pés, será abençoado. Amém? Põe a mão no teu coração. Soberano Deus, amado Pai, Senhor. Sim, meu Senhor. Mais uma vez, Senhor, na tua presença. Mais uma vez, Senhor, com a oportunidade, Pai, que eu tenho para dar a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, estou aqui colocando, Senhor, a cada um que esteja aqui, Pai, no teu altar. Porque o teu altar é de sacrifício. O teu altar é purificação. E eu ponho a cada família, a cada irmã, a cada irmão, a cada um aqui nesse altar. Porque esse altar, Senhor, vai ser um sacrifício vivo para ti. Recebe os teus servos. Recebe as tuas servas. Vai derrama o teu poder sobre a vida deles. Derrama, Senhor Jesus. Liberta a família deles. Dá chance para a família deles. Oh, Deus verdadeiro, livra, Pai, a cada um da morte. Porque nós dependemos de ti, Senhor. Por isso que nessa noite eu te agradeço e declaro para cada um, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, Pai, seja sobre eles. Cuida, Pai, reverte cada dia, Senhor. Usa, Senhor, o Isaac a cada dia, Senhor. Oh, Pai amado, coloca os teus louvores, santifica o teu servo, abre o caminho, Pai, cada dia mais para que ele seja usado. Oh, Pai querido, que essa igreja, ela seja a diferença nesse lugar. Em teu nome, Jesus, que eu te agradeço desde já. E as palmas logo, Senhor. Missionária, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe. É um mimo para a missionária. Estou aqui para agradecer a cada um, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um que estiveram aqui essa noite, que Deus abençoe aqueles que não puderam vir. Agradeço. Pastor, falar alguma coisa, pastor Marcelo? Meu Senhor. Então vamos agradecer, a pastora, a missionária já orou. Nós vamos agradecer ao Senhor para voltar para casa. E domingo nós temos culto às 19 horas. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado pela tua presença, obrigado pela palavra, Senhor, obrigado por tudo, principalmente pela tua presença no meio de nós, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor. Leva-nos, Senhor, em paz para nossas casas, leva a missionária, Senhor, em segurança.
criança, assim como o Senhor a trouxe, Pai, em nome de Jesus, abençoando, Senhor, dando uma noite de paz, de tranquilidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça de Deus, Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas todos dizem Amém. louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos e as irmãs, espera um pouquinho que tem um refrigerante para cada um de nós, amém? Tira a foto lá. Louvado seja o teu nome. É, tira a foto. Tira- As meninas aqui, por favor, as meninas. As meninas, Pastor, vem aqui, as menininhas. Pastor,